Sou o acadêmico Marcos Alexandre Leal Silva, do RA número 21188364, dígito 5, do curso Bacharelado em Teologia. Estamos gravando esse vídeo para a atividade de conclusão da disciplina Pregações e Práticas Ministeriais. O título dessa mensagem é Em Comunhão com Cristo. E a leitura bíblica base dessa mensagem é João capítulo 15, versículo de 1 a 8. E diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. E esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vivemos em um período de grandes avanços em várias áreas da sociedade e da vida humana. Porém, ao passo que vamos avançando, nos tornamos egoístas, amantes dos prazeres e das conquistas ofertadas por esse mundo, e ignoramos um dos conceitos básicos demonstrados através do próprio Cristo, chamado comunhão. Porém, meu intuito com esta mensagem não é trazer uma explicação repetida sobre este tópico, mas trazer à memória o que o chamado para viver o Evangelho não nos torna uma ilha deserta, e sim uma grande cidade. Ao usar esta metáfora, pretendo esclarecer que somos chamados não apenas para a comunhão, mas para vivermos em comunhão. Somos chamados não para apenas pensarmos em comunhão, mas temos que praticar a comunhão todos os dias. Partindo desse pressuposto, o que poderíamos considerar como um grande desafio na vida de um novo discípulo? O que para nós poderia ser um grande desafio, pensando, em primeiro momento, para a vida de um novo discípulo de Cristo? Quais as dificuldades no exercício da comunhão? E onde ela inicia? Como bem disse o pastor Guilherme Nunes, o maior desafio na vida de um discípulo é saber se relacionar de forma apropriada com Cristo, com a igreja e com o mundo, e saber o grau de prioridade de cada esfera. Com isso, ao olharmos para o texto de João, notamos o ensino que Cristo traz sobre este tópico. Ele foi e continua sendo o nosso exemplo, o nosso grande exemplo a ser seguido, Cristo. É importante nós pararmos para analisar esse pressuposto inicial. Cristo nos chama para a comunhão. E esse chamado não é apenas para pensarmos, para falarmos, mas para praticarmos todos os dias. E isso é explicado muito bem, esse grande exemplo que Cristo nos dá sobre comunhão, neste capítulo 15 de João, do verso 1 ao 8. E iniciando esse sermão, o verso 1, nós podemos entender esse chamado à comunhão. Quando o Senhor nos diz: eu sou a videira verdadeira
e meu pai é o agricultor. Neste primeiro verso, já podemos notar Cristo declarando sua identidade, união e submissão. Identidade ao iniciar sua fala com eu sou. Podemos notar a mesma declaração usada pelo próprio Deus em outras passagens do Velho Testamento. Ou seja, o Senhor usou eu sou quando ele teve uma conversa com Moisés na sarça ardente. E em a conversa com outros patriarcas, ele se identificou desta forma: eu sou. E o próprio Cristo ele inicia dizendo isso: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. União e submissão ao expressar que é uma videira e o pai é o agricultor. Ou seja, o pai é aquele que cuida, que faz o trabalho importante para frutificar sua plantação. Vemos ainda a usar o termo videira verdadeira, em que verdadeiro significa genuíno. Jesus é a videira final e real. E notamos que vários comentaristas bíblicos expressam que ao usar a representação de videira, esteja se referindo a Israel, que por muitos é considerada como a videira sem fruto. Que interessante isso. Jesus não faz apenas referência da sua união com o Pai, mas ele também faz referência a Israel, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira. Em muitas passagens do Velho Testamento, o povo de Israel sempre foi considerado como uma árvore frutífera de Deus, mas uma árvore que não estava dando frutos. No verso 2, vemos o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Ou seja, todo ramo que, estando em mim. Outro mistério é completamente explicado nesse versículo, o sobre dar ou não dar frutos. Muitos pensam que os frutos é referência a número de pessoas convertidas, e é um grande erro, mas sim a uma vida que se assemelhe à conduta de Cristo Jesus. Ser um discípulo eficiente e aplicado no trabalho do Senhor. E penso que todos os cristãos precisam se esforçar para observar e sanar esta dúvida, pois só teremos resultados genuínos do Evangelho quando estivermos ligados a Cristo. O interessante é que este mesmo versículo ele fala que todo ramo que estando ligado a mim não dá fruto, ele corta, mas aquele que estando ligado der fruto, ele limpa. Aquelas pessoas que estão vivendo hoje na igreja, muitas delas, mesmo estando ligado a Cristo, umas dão frutos e outras não. Mas o interessante é que o versículo deixa claro que mesmo aquele galho que dá ou não dá fruto, está ligado a Cristo. Então muitas pessoas hoje podem até se perguntar, será que eu dou frutos ou será que eu não dou frutos? Mas quais são esses frutos? Não é o número de pessoas convertidas por causa da tua pregação do teu evangelho, mas é os frutos que nós vemos ali descrito até em Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, resultados de uma vida realmente entregue ao serviço e ao chamado de Cristo, e que quer seguir a conduta que Cristo tem, que Cristo nos deu como exemplo na sua vida. Spurgeon é um dos comentaristas que explica e expressa que se somos falsos seguidores de Cristo, a faca passará uma única vez em nós, o corte. Porém, se somos seguidores, servos verdadeiros, seremos podado, ou seja, a faca passará várias vezes, e esta pode ser a principal razão porque passamos por tantas provações e dificuldades, porque estamos em Cristo. Ou seja, Spurgeon ele explica a grande diferença daquele galho que dá frutos e daquele galho que não dá frutos. O galho que não dá fruto, ele recebe apenas um corte, mas o galho que dá fruto,
ele constantemente recebe cortes porque está sendo limpo pelo próprio Deus, que é o agricultor. Verso 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O Senhor é muito claro com isso. Com estas afirmações e ensino, os discípulos sentiram o peso da responsabilidade que deve habitar na vida de um seguidor de Jesus. Spurgeon declara que eles sentiram a ponta da faca afiada, os podando. Ou seja, só deles ouvirem essas palavras de Jesus, eles sentiram o peso da responsabilidade que deve haver na vida de cada seguidor de Cristo. Então, naquele momento, eles sentiram a faca do próprio Deus, os limpando, para que eles pudessem produzir mais frutos. E como nós estamos agora? Será que diariamente nós sentimos a faca do bom Deus, do bom agricultor nos limpando, para nós produzir mais frutos? Verso 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceis em mim. E eu quero frisar: permanecei em mim. O que somos sem a graça e o grande amor desse Deus maravilhoso, que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, Filipenses 2,7, que nos amou primeiro, e ainda aconselha e nos convida a permanecermos nele, e perseverar em constante apego a ele. O próprio Deus, ele nos convida a permanecermos ligados nele. Não podemos permitir que a correria do dia a dia nos segue de estarmos ligados em Cristo. Quantas vezes tentamos fazer algo por iniciativa própria e não alcançamos nenhum resultado, pois é bem evidente que somos totalmente dependentes dele para realizarmos atividades de verdadeira bondade e amor. Verso 5: sem mim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero frisar esta parte final: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, sem estarmos ligados em Cristo, nada podemos fazer. Este verso deixa claro que podemos ter os melhores cursos, os melhores empregos, sermos as pessoas mais inteligentes possíveis, mas não conseguiremos realizar nada se não estivermos ligados em Cristo. Nos comentários da Bíblia de Estudo de Fé Reformada, afirma-se a incapacidade total do pecador não regenerado que torna a graça salvífica absolutamente necessária para o ponto de partida. Repito, nos comentários da Bíblia de Estudo Fé Reformada, esse versículo afirma a incapacidade total do pecador de realizar algo, e torna a graça salvífica absolutamente necessária para o ponto de partida de qualquer pessoa. Verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se alguém não permanecer em mim, em muitas situações não entendemos porque certas pessoas não permanecem na igreja. Às vezes até demonstram um grande compromisso, mas após um tempo se afastam. Alguns estudiosos, como o pastor Spurgeon, declaram que são membros que nunca estiveram ligados em Cristo de verdade, que uma fé genuína nunca foi professada de verdade por aquela vida. E eu já estudei um pouco sobre fé. A palavra fé, ela deriva da palavra emuná, e emuná significa apegar-se a Cristo. Olha como tudo se complementa, como a Bíblia é perfeita, ela é completa. A palavra fé deriva-se da palavra apegar-se, e a palavra de Cristo em João capítulo 15, diz que nós temos que estar
em Cristo, ligados em Cristo, permanecer em Cristo. Porque senão nós seremos cortados e esses ramos cortados são recolhidos e jogados ao fogo. E isso explica por que muitas pessoas não permanecem. Porque se há uma fé genuína, eles se apegam a Cristo e não tem como fugir da graça de Deus. Não há como nós não estarmos vivendo debaixo da soberania e do cuidado de Deus se nós estamos apegados e ligados a Cristo de verdade. Verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Eu quero frisar, as minhas palavras permanecerem em vós. Viver em comunhão com o Senhor Jesus significa que não seguiremos por nossas palavras, nem por nossa vontade, mas que nossos desejos se alinharão com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nossos pedidos não serão para alcançar vontades reprimidas ou baseadas em uma vida dissoluta, mas em algo proveitoso que glorificará a Deus, porque as palavras do próprio Cristo habitam em nós, e não as nossas palavras. Verso 8: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, e assim vos tornareis meus discípulos. Nesse verso podemos notar mais uma vez que os frutos não têm nada a ver com o número de seguidores ou convertidos, mas de vidas que seguem o exemplo de Cristo, apresentando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Frutos gerados pela morada do Espírito Santo em uma vida verdadeiramente em Cristo, sinal de um verdadeiro discípulo. Está aí, está claro. A Bíblia não nos engana, ela esclarece tudo. E um sinal de um verdadeiro discípulo são os frutos produzidos pela morada do Espírito Santo em nós. E para nós entendermos melhor essa palavra, eu quero trazer uma ilustração. Vemos que em várias teorias da ciência e até fenômenos que acontecem, nos trazem uma clareza sobre o que está sendo expressamente ensinado por Jesus nessa passagem. Um grande exemplo disso, vemos sobre a relação que há entre o Sol e a Lua, corpos celestes que até parecem representar a mesma coisa, porém, poucos sabem, mas a diferença entre o Sol e a Lua está em que, primeiro, é uma estrela, o Sol é uma estrela, e segundo, e a Lua é um satélite natural da Terra. Ser estrela é ter luz própria, é prover seu próprio brilho. Já a Lua só brilha em função da luz solar refletida sobre sua superfície. Essa informação deixa claro a dependência da Lua em relação ao brilho do Sol. E com essa ilustração, eu quero trazer à memória isso. Nós somos dependentes da luz de Cristo. Cristo é o nosso Sol. E nós somos a lua que deve refletir o brilho de Cristo em nós. E para nós concluirmos essa reflexão, precisamos observar algumas implicações importantes. Primeiro, precisamos nos esforçar a estar ligados com Cristo. Segundo, precisamos reconhecer nossa dependência. Terceiro, entender que somos membros da mesma videira. Por isso o grande chamado para a comunhão. Quarto, precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. Precisamos entender isso e aplicar isso na nossa vida. Depois de analisarmos esta passagem, precisamos de forma consciente entender que Cristo já nos chamou para viver com Ele e nele. Agora, qual a decisão que você irá tomar? Viver a sua vida ou viver a vida que Cristo tem para você? Muito obrigado pela atenção e Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.